né, da parte da tarde são 3 mesas. Essa é a segunda mesa da parte da tarde, que é espectatorialidades e narrativas do consumo, que é Bruna Alcar e eu aqui, Tatiana Siciliano, a gente vai apresentar essa mesa PUC Rio. Então, vamos lá. Bruna vai ficar aí? Vai ficar longe de mim? É isso? Bruna fica longe de mim. É por causa do... Não, é porque... É verdade. Tem que passar, né? Alguém faz esse favor enorme de passar? Mariana, faz essa gentileza pra gente. Não quero me separar da Bruna, não. Imagina ficar longe dela agora, na apresentação. Obrigada. Bom, esse, na verdade, é um trabalho que a gente está desenvolvendo juntas, né, Bruna e eu, sobre streaming, mas do ponto de vista do streaming, muito mais da ficção seriada e da narrativa. Nosso trabalho está muito engajado em relação à narrativa, mas vai um pouco além dessa questão, que é uma questão da espectatorialidade. De que maneira que isso, né, na verdade, se dá? Passa para mim, por gentileza. Tem uma questão também de uma importância arqueológica do olhar. Por quê? O que a Maica e a Melina estavam falando aqui, que era, as coisas não nasceram hoje com streaming, ou com a internet, ou com o digital, as coisas vieram bem antes, você já tem uma predisposição, de uma certa forma, de olhar, que já vem lá atrás. Essa imagem não é à toa, né? E a gente está falando aqui de uma imagem que está com a perspectiva do Renascimento, né? De uma igreja que foi feita no Renascimento e que ela tem a perspectiva da cúpula dessa igreja aqui. Então, quando a gente olha para isso, a gente já vê que aquele olhar na terceira dimensão, numa Idade Média que era praticamente oral, né? Auditiva, você já vê que já vai começando a mudar o estatuto do olhar. O estatuto do olhar já está começando a ter uma transformação histórica em termos do estatuto do olhar. Então, quando a gente vê assim, mas é moderno a gente falar em streaming, é moderno a gente falar em Netflix, é moderno a gente falar em podcast, Spotify, sei lá, o nome de várias outras plataformas, mas o que foi se transformando ao longo desse tempo nas subjetividades, né? Enfim, para que a gente possa dizer que tem essa transformação. O que ficou lá atrás dessas transformações e o que permanece, o que vai mudando ao longo desse tempo. Então, esse trabalho um pouco também faz uma certa escavação em relação a esses modos de ver, né? Foi um trabalho que foi até publicado recentemente naquela revista de mídia e consumo da SPM, não é isso? E esse ano, 2023, mas tem a ver com os nossos interesses de pesquisa. Quer fazer alguma complementação aí? Não, é uma perspectiva que, de alguma forma, ela contempla, né, dois movimentos que a gente considera elementares para a gente entender a noção de modernidade, que é essa gramática de visualidades e as práticas de consumo, né? Quer dizer, o fenômeno do consumo como outro pilar de sustentação dessa ideia que a gente tem, que a gente convencionou chamar de modernidade. Portanto, é uma perspectiva que vai trazer acoplada, né, um ponto de vista histórico. A gente vai sempre buscar lá atrás, aí no nosso recorte a gente está indo mais ou menos de meados do século XIX para frente, né, mas sempre contemplando essa pouco 18, né? A gente pega um pouco 18, finalzinho do 18 e vai do 19 para frente. Porque já vai com uma certa consolidação do capitalismo, né? Enfim. Mas o que dentro disso tudo, um autor muito importante, né, o Jonathan Crary, que está falando sobre, né, as tecnologias do observador, e que ele vem com o conceito de consumidor-observador. É aí que a gente faz uma junção entre o consumo e a espectatorialidade. Porque quando você olha assim, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? O que o consumo tem a ver com a espectatorialidade? Dá aquele estranhamento, né? Quer dizer, mas são modos de ver, na verdade, modos de perceber mais individualizados, né? Que começa não só com a perspectiva, mas já vai depois para o panorama, no século XVIII e no século XIX com as grandes exposições universais, o próprio romance que tem uma apreensão
muito mais individualizadora, no sentido da leitura ser individual, não mais aquela contação de história oral anterior, que você vai mudando uma forma de ver e uma forma de consumir alguma coisa. Então, é daí que a gente vai pensando que tipo de observador que vai se forjando, né, ao longo desse tempo, e o que isso vai, nessa transformação, vai levando a que você tem uma certa conexão hoje, quando a gente chega ao streaming, e principalmente ao streaming, uma compra via streaming, que pode ser a Shopvault TV, que é exatamente o nosso ponto, mas que já está ali no conceito da loja de departamento do século XVIII e do século XIX. Quer dizer, aquela ideia de que você efetivamente está tudo ali na loja de departamento para você poder consumir. Aquele espaço, né? E aquele espaço que você tem uma vitrine, que você tem uma iluminação, que você pode, na verdade, pegar o objeto. Na TV não, mas você tem a praticidade de ver no ator, ou na atriz, ou na narrativa, e poder fazer esse consumo. Então, essa é a ideia, né? Dentro dessas figuras aqui, né, que a gente vai falando desse observador, a gente vai vendo aqui, por exemplo, a Madame Pompadour, ali finalzinho do 18, como vai mudando também, como o luxo, na verdade, também não só o trabalho, porque o Weber vai dizer o trabalho, né, o capitalismo, né, o trabalho, a produção, a lógica do capitalismo, da acumulação de capitais, que vai dando o suporte para a emergência com a ética religiosa do protestantismo, vai dando a emergência do capitalismo. Mas não só, você tem o Zombart também, que é um outro alemão, que trabalha com luxo, um luxo feminino. Quer dizer, o quanto a mulher, na verdade, o luxo, a mulher cortesã, com o luxo, ela também vai trazendo novas formas de consumo e fruição que vão desembocando a esse modo, né, de se entreter, de fantasiar, a um hedonismo mais moderno, em que que a ilusão, que a fantasia fazem parte, são constituintes. Então, a iconografia ela é muito boa para a gente olhar e ver essas transformações e essas mudanças. Isso aqui, só uma definição de espectatorialidade, vou pular, só para a gente não ficar nisso. Como vai ser a nossa, assim, organizado dentro disso, nossa apresentação, né? A gente vai ter 3 partes, essa primeira parte aqui, falando um pouco do consumo moderno a partir do advento dos grandes magazines, uma segunda parte, umas transformações no meio televisivo, até a gente chegar ao nosso estudo de caso, que é a Shopvault TV. O consumo, essa discussão, por que lojas de departamento, né? Porque dentro do século XIX elas inauguram um outro consumo da experiência, né? Quer dizer, você tem na verdade, um consumo, a experiência passa a ser preponderante, essa experiência de vocês ver e visualizar como vai ficar, como as coisas vão acontecer. E o que isso tem a ver com a Shopvault TV? Você também vê no ator como é que vai ficar a mochila, como é que vai ficar o sapato, como é que vai ficar, enfim, aquele produto dentro de um cenário, dentro de um estilo de vida. E quando você começa a ter essa pedagogia do olhar, esse formar o olhar, começa a ter essa pedagogia do olhar com a loja de departamento, que você tem uma imersão aqui dentro. Isso aqui é um quadro que fala desse iniciozinho aqui, um quadro de um pintor, na verdade, de Rococó, que é o Watteau, e que mostra um pouco esse início aqui desse consumo compartimentalizado, né? Que você tem vários produtos sendo oferecidos, né? Quer dizer, um consumo meio Netflix da época, né? Você tem tudo ali disponível dentro de um catálogo, e o que foi muito novo, né? Nessa época. Passando aqui direto. Bom, dentro disso aqui você tem um consumo de alimento, um consumo de, quer dizer, um lugar de sociabilidade, e todo objeto ali dentro daquele olhar, dentro da gula, a espreita da gula do olhar. Bon Marché, que é o primeiro, na verdade, francês, depois vieram outros, né, que é o Harrods, o Siegfried, né?
Selfridge, que depois também, mas o Bon Marché foi pioneiro. Agora, a questão das visualidades, né? Você tem a visualidade do consumo ali com a loja de departamento. Os produtos expostos, o consumo também de alimento dentro dos cafés, ali dentro da própria loja de departamento, a roupa, o chapéu, a luva, o perfume, você tem essa segmentação toda ali dentro. Mas você também tem uma outra educação dos sentidos e do olhar com alguns instrumentos, na verdade, ópticos, que o panorama foi que ajudou muito a esse enquadramento do olhar. E esse enquadramento do olhar moderno, que é você ter... Vocês sabem o que é um panorama? Vocês têm ideia do que seja um panorama? Ou não? O panorama, na verdade, é uma pintura em tridimensional em que você tem aqui um local redondo. É redondo. Você fica no meio e você vê como se fosse um lugar imersivo. Você consegue ver nas 3 dimensões. Então você fica ali no meio daquela rotunda, né, daquele lugar, e você consegue, parece que você está lá dentro. Você ainda não está no metaverso, mas olha só que a ideia do metaverso, ela não nasceu agora, né? Você já estava imerso, você já tinha técnicas de imersões lá atrás. E o panorama, no final do século XVIII, é uma técnica de imersão ilusionista. Como também toda essa questão de entretenimento, você juntar música, você juntar consumo de alimentos, você juntar um monte de coisas, já estavam ali nos cafés de concertos. E essa ideia de mega eventos já está lá nas exposições universais. Então, você vê que esse grande século XIX aí é um grande século XIX que é formador desse nosso modo de ver, dessas nossas subjetividades, né, contemporâneas também, começam ali. Vamos lá? Vou dar continuidade então aqui a essa reflexão, trazendo um pouco para a experiência, principalmente da cultura brasileira, em torno da televisão, né? Quer dizer, a Tati expôs aqui justamente que a cultura visual e a cultura de consumo muito concentradas em torno do modelo que a loja de departamento inaugura, porque ela vai pedagogicamente ensinar novos modos de ser, sobretudo novos modos de ser em torno de uma ideia de classe média, né? Claro que naquele século XVIII, naquele século XIX, de uma burguesia ascendente que estava lutando para estabelecer espaços hierárquicos de poder, né? A televisão, ela vai congregar esses pilares formadores através dessa ideia de imersão, de conveniência, né, e de troca de sociabilidades dentro do espaço doméstico. Aqui no Brasil, né, particularmente, a gente tem um modelo um pouquinho diferente, né, até por conta da exposição da Mike e da Melina, a gente pode ver algumas diferenças em relação a outros países, mas aqui no Brasil, a gente, por ter um predomínio de uma emissora que estabelece uma relação até de soberania cultural dentro do território nacional, a gente tem o alargamento aí da TV Globo, principalmente a partir dos anos 70, subsidiada pelo Estado, pelas prerrogativas do Estado, né? Quer dizer, ela ganha muito ao, digamos assim, atender os propósitos governamentais de exportação de uma ideologia nacional, de segurança nacional, mas ela consegue ali, com isso, ela vai começar a exportar representações, principalmente em torno de uma classe média imaginada. E uma classe média imaginada em torno dos pilares do consumo, né? O consumo que vai dar as bases para a gente entender pedagogicamente e exercer práticas de cidadania, de ação política, modos de ser, modos de estar. As novelas vão dar exemplos de como devem ser dispostos os móveis da nossa casa, de como a gente deve se vestir para se portar em determinadas ocasiões. Enfim, ela vai oferecer toda uma gramática de saberes, né, que vão basear esse homem moderno, principalmente esse homem médio moderno. E aí a gente pode até dizer um pouquinho, fazendo um monte de aproximações, né, que é uma classe média imaginada muito em torno do eixo Rio-São Paulo, né, principalmente pela representação da novela. Eu acho até que vale
Vocês estão ouvindo? Está dando para ouvir? Vale dizer que o satélite, na verdade, a Embratel, na década de 70, pelo projeto do governo militar, ela vinha com um satélite unificador do país. Então, quer dizer, a TV passa a ser um veículo, escolhido, rádio, escolhido para fazer essa identidade, para forjar esse projeto de identidade nacional. Então, essa comunidade imaginada, como o Anderson fala, ela é forjada via no satélite. O satélite é que faz isso acontecer e começar a ideia do fluxo televisivo também fideliza esse consumidor, espectador, a ficar ali olhando aquela grade. Jornalismo, jornalismo e telenovela, mais ou menos, final de semana outra grade, principalmente no domingo, diferenciado. Mas você tem isso lá em vários locais, porque antes a televisão era VT. Quer dizer, cada local passava uma programação diferente. Ela fica unificada no satélite. Claro que o Brasil também é um caso particular, porque falamos a mesma língua num país de dimensões territoriais continentais, né? Na verdade, o Brasil é do tamanho da Europa, quase. E isso vai favorecer um alcance muito grande, exatamente isso que a Tati falou. O governo vai dar as condições técnicas, vai recortar a geografia nacional em torno de certos maquinaria técnica, né? Certos fomentos tecnológicos para que a televisão pudesse acontecer em rede e, enfim, o morador do Sul pudesse ver a mesma programação do Norte, Nordeste e tudo mais, a gente pudesse ser unificado através das representações exportadas pela televisão, né? E aí o que a gente está defendendo é todo esse ponto de vista histórico, né? A Rede Globo ela vai consolidar toda uma pedagogia construída desde lá atrás dos modos de ser da modernidade, alicerçada em torno da cultura da imagem e em torno da cultura do consumo, né? Então, ela materializa digitalmente esses modos de ser acionados lá pelo grande magazine. Então, ela vai trazer esse binômio lazer e consumo para dentro dos espaços domésticos. Com isso, ela redimensiona a agenda pública, né? Completamente. A gente começa com merchandising, né? Na verdade, agora é product placement, né? Isso, né? A gente vai chegar lá nesse ponto, né? Porque ela começa, enfim, através de suas práticas de consumo. Nos anos 70 a gente ainda pode falar que ela materializa um pouco o drama político-social nas agendas, nas entrelinhas das narrativas da teleficção, mas efetivamente ela dá forma a um cidadão consumidor, né? E aí, hoje, né, ou seja, ela tem uma qualidade polissemia interativa que ela vai transformar todos os processos de construção do social através de uma cidadania, de um novo modo de leitura do social, né? Quer dizer, ela é uma janela de portas abertas para o mundo. Então, através da televisão, você pode conhecer e interagir com as diferentes formas de existência do tempo social que a gente está inserido, né? E aí, o que a gente quer ressaltar aqui nesse trabalho, né, com todas as transformações técnicas que vão efetivamente dar forma a novas formas de espectatorialidade, né, novas formas de se consumir essa televisão, de se relacionar com esse meio, que ultrapassa muito a questão de ser apenas uma mídia, né, ele é uma ferramenta que transforma as subjetividades. A gente vai, nesse trabalho, destacar as inovações, digamos assim, os novos, não são bem inovações, mas os novos caminhos que a narrativa publicitária tem se adequado para transformar a televisão nesse grande shopping de consumo à lá grandes magazines do século XVIII, né? O mesmo modelo de comunicação que era exercido lá nas lojas de departamento, que foram muito inovadores naquele momento, são transpostos para a televisão. As mesmas filosofias são transpostas para a televisão. Então a gente localiza aqui, a gente traz dois autores, né, Humberto Eco e André Lemos, que vão tratar um pouquinho dessa ascensão dos virtuais, dessa ascensão das virtualidades, né? Humberto Eco vai fazer uma classificação já bastante conhecida, né, que ele divide as fases históricas da televisão em dois momentos, né, o momento da Palio TV e o momento da neotelevisão. Então a paleotelevisão seria essa televisão inaugural que vai de alguma forma retratar a realidade, né? A realidade está lá,
e a televisão vai lá e captura essa realidade e a transmite. Já a neotelevisão, ele fala de um momento subsequente, quando a televisão passa a construir a realidade. A televisão, ela se transforma num agente tão potente de troca de sociabilidades e de ingerência dessas subjetividades que ela passa a construir a própria realidade. A realidade passa a ser projetada para ser televisualizada, né? É uma divisão similar aos níveis que o André Lemos, né? André Lemos, pesquisador aí da cibercultura, professor da Universidade da Bahia, é uma divisão mais ou menos similar aos níveis de interação que o André Lemos classifica quando ele vai fazer um mapeamento aí histórico da televisão, né? Então ele vai do nível 0 ao nível 4. Aqui a gente está um pouquinho interessado para trazer para uma análise da situação mais recente nos níveis 3 e 4. O nível 0 era a televisão em cores, onde existia pouca interação entre o telespectador e a máquina e a ferramenta. O nível 1 é quando já começa a ter a televisão em cores e o controle remoto, então, ou seja, com isso a gente tem um maior número de canais, né? Começa a aparecer outros canais, e aí o telespectador consegue mudar de canal e fazer o que a gente chama de zapping. Então ele monta uma programação própria. Então aqui no nível 1 você já começa a ter outra temporalidade do consumo de televisão, né? Ao montar aí uma grade particular através do controle remoto e ao poder suprimir o que você não gosta, principalmente a publicidade. No nível 2, você começa a ter outros gadgets, outros dispositivos acoplados ao consumo de televisão. Então você tem consoles de videogame, você tem o videocassete. Então você começa a ter o uso da televisão para outros fins. Então você pode gravar o vídeo do seu casamento e ver com a sua família o vídeo do seu casamento na televisão. Então você começa a escapar um pouquinho dessa imposição do emissor, desse fluxo que a televisão instaura, né, com bastante soberania aí até os anos 70, né? A gente começa a ver o aparecimento aqui do videocassete na cultura brasileira, meados dos anos 80, de 85 para frente, onde a gente já tinha aí também já um novo momento da cena política, com a redemocratização e com a posição de diferentes agentes no controle da programação televisiva, do conteúdo, né? O nível 3 é quando a gente começa a entrar aqui nesse trabalho, né? Que é quando o telespectador já tem recursos para interferir no conteúdo da programação. Muda-se a qualidade da interação técnica, né? Então ele já pode, no nível 3, interferir por telefone, por fax e por e-mail, por computador. Claro que e-mail ainda é uma coisa muito rudimentar, mas começam a aparecer ali programas como Você Decide. A gente até botou uma imagem aqui porque as novas gerações talvez não conheçam esse programa, que é tão óbvio pra gente. Alguém não conhece? Sim, ela... Os alunos não. A gente pensa assim na interação, pois é, a questão até da neofilia que a Melina e a Maica falaram, pois é, tudo é novo, assim, a Netflix é um grande barato, tá tendo tudo assim muito novo. A maior parte das ideias já estavam aqui. Quer dizer, quando a tecnologia existiu e conseguiu exponenciar isso, é claro que ela levou aquilo ali como se fosse uma grande ruptura. Mas dentro até do nossa ideia de modernidade, é uma tradição de ruptura, como diz Otávio Paz no Filhos do Bairro, né? A gente está sempre quebrando e querendo o novo dentro de uma tradição que é uma tradição de ruptura. Então, a ideia ali do Você Decide, que já estava aqui, você decidia o final. Era na verdade um programa de televisão. Você ligava, tinham 2 fins alternativos, né? Você podia ter 1 ou 2, e você decidia o fim que você gostaria de ter por telefone. Não era, na época não era pela internet. Na verdade eram finais muito polêmicos e tudo mais, mas assim, desde a década de 80 a gente já experimenta o uso do telefone como interferência na programação. O Fantástico fazia muito isso em alguns quadros, tá?
até como forma, muitas vezes, de tentar burlar uma possível censura, tinham agentes dentro das redações e tudo mais. Mas o Você Decide se cristaliza aí como esse grande modelo, né, que de alguma forma dá os primeiros passos de uma interatividade eletrônico-digital mais próxima, com outro ritmo, né, acionando aí uma nova espectatorialidade. E aí, esse seria o nível 3. O nível 4, que o André Lemos classifica, que é o que a gente está tentando hoje entender um pouco mais e que a gente vai seguir analisando pela ótica da publicidade, é, de fato, a TV interativa, onde o consumidor muda totalmente a qualidade da interação, no sentido de que ele tem um diálogo ativo com a máquina, com a narrativa e com a sociedade. Então, é quando ele tem recursos técnicos acoplados em que ele pode expandir a rede de conversação, interferir no conteúdo, de acionar possíveis engajamentos, né? Então nasce a ideia de colaboração, de escrita coletiva, de cocriação, né? Que vai aí tecer uma expansão dessa ideia de televisão para, enfim, da própria filosofia formadora da televisão, das próprias linguagens da televisão, para toda a videosfera, né? Quando a gente vê um influencer digital no YouTube fazendo um videozinho qualquer, ele está usando a linguagem pedagogicamente, desde pequenininho ele aprendeu na frente da televisão, porque ele foi educado na frente da televisão. De corporal, né? Como é que se enquadra, tudo isso é um enquadramento televisual. Que é, na verdade, uma concretização de uma cultura do visível, né? Perder o cego. Hoje, quase a gente estava falando que tinha um aluno nosso estudando a representação da cegueira na teleficção. Não existe. Ele é quase um invisível. Né? A gente quase não tem também políticas públicas para isso e tudo mais. E aí, volta só um pouquinho, a gente desenvolve esse conceito de trans-TV, associado a esse momento subsequente que o ECO fala, classifica como neotelevisão, né? Porque a estabilidade do conceito televisão está sendo colocada em debate, né? E exatamente o que os meninos trouxeram. É televisão, não é televisão? Dentro do campo científico, algumas correntes falam em pós-televisão. A gente não gosta muito de usar esse termo pós, porque considera que, de alguma forma, o pós significa um esvaziamento do momento anterior. E a nossa... Na verdade, não tem uma ruptura, você tem uma transformação em que um meio convive com o outro. Na verdade, o grande ponto, né, o nosso desafio aqui, que a gente está pensando em inquietudes total, é que a gente olha na história dos meios, um meio não acaba com o outro. Eles convivem juntos e eles vão se transformando em relação a isso. E essa cultura da visual, né, essa predominância do visual, ela é uma predominância já construída historicamente e que vai, com a tecnologia, vai aumentando isso, tendo mais possibilidades de experimentação nesse sentido visual. E a transtelevisão, ela consolida a ideia de televisão como shopping de consumo, né? Acho que a pandemia, de alguma forma, ela alavancou certos processos que provavelmente iriam ocorrer antes, né, se a gente não tivesse vivido um período grande de isolamento, mas talvez em outro ritmo. Mas na transtelevisão, todos os agentes em posição interativa se tornam sujeitos discursivos. Há uma polissemia interativa, né? Pode passar. E a gente aqui... Então, há uma polissemia interativa em que, enfim, todo mundo produz discurso. Tanto máquina, quanto narrativa, quanto conteúdo, quanto sociedade. Agora até, o nível 5, que o André Lemos vem trabalhando agora, né, porque ele é um pesquisador ativo, é a inteligência artificial, é máquina-máquina, que é quase uma supressão do elemento humano nessa história. E o grande debate é onde ficam as emoções, onde ficam os afetos, como é que a gente vai se reposicionar nisso tudo, né? Então, nesse trabalho, claro que a televisão, ela vai ter que redimensionar a narrativa dela em uma série de aspectos por conta até dessa perda de audiência, essa fragmentação com outros espaços que são móveis, que são portáteis, e ela quer ser o grande catalisador, o concentrador, o hub em posição de destaque nesse momento mais fragmentário mesmo disso tudo. Isso falando em termos de televisão aberta, não da ideia de televisão que perpassa todos os meios.
E aí a gente começou a perceber assim, como a publicidade vai, né, se você tem agora um sistema em que você pode suprimir a publicidade convencional, que a gente foi educado dos intervalos da grade de programação de 30 segundos, como é que ela vai se colocar, como é que ela vai, porque a publicidade historicamente, ela é a indústria que vai sustentar toda a programação televisiva, né? Então, como é que ela vai se colocar nesse cenário de streaming, nesse cenário de arquivo, nesse cenário de consumo de vídeos? Não só televisiva, toda a história dos meios, inclusive o jornal, enfim, o jornal, ele como produto no século XIX, ele só se sustenta com a publicidade. E como a televisão se transforma nessa grande plataforma de consumo, né? Então, um dos modelos tradicionais que a Tati falou que era o merchandise, agora é chamado de product placement, é a exposição de marcas, né, dentro da narrativa, que ela aproveita a vinculação que se dá, né, com o telespectador através dos personagens que ele já está acostumado naquela narrativa que é familiar, e ela insere os seus produtos. Esse é um modelo muito comum. Se estima que o primeiro product placement da história da televisão foi feito em Beto Rockefeller, que foi uma novela da TV Tupi, estrelada pelo Luiz Gustavo. Não sei se ele é vivo. Acho que não, né? Ele, toda vez que o personagem, que foi uma novela bastante inovadora, escrita pelo Braulio Pedroso e dirigida pelo Daniel Filho, toda vez que o personagem bebia, extrapolava assim, o consumo de álcool, ele falava, vou tomar um engove. Então foi uma inserção de um produto dentro da história, dentro da narrativa, né? O próprio Luiz Gustavo fala que ele foi o primeiro a travar uma parceria com um laboratório médico na indústria da novela e tudo mais, que foram os laboratórios Fontoura, enfim. Era Jabá. O clássico product placement, que mudou, assim, toda uma relação entre consumo e telenovela, tem muitos estudos acadêmicos sobre isso, né? As sandálias Azaleia, da Sônia Braga, em Dancing Days, que ela usava com meias de lurex. Foi uma novela de muito sucesso, final dos anos 70, onde a gente já vivia um período de redemocratização, onde a mulher buscava se reposicionar, sobretudo em relação ao próprio corpo na sociedade, né? Então, isso aqui virou uma febre de consumo no Brasil. A gente está falando de um momento em que a telenovela é absolutamente massiva, é o principal produto de entretenimento da população brasileira. A gente, obviamente, não tinha streaming na internet nem nada. E aí, como não pensar, né, falando ainda em... Aqui eu já vou falar de branded content, né, porque os limites são tão difíceis de serem rotulados das duas coisas, mas o branded content seria uma narrativa, um produto em que o autor, né, o criador, faz para aproveitar aquela marca dentro do produto, né? Então, por exemplo, o Big Brother faz um monte de provas pensando na marca que é a sua patrocinadora, né? A novela das 9, que é um branded content do agronegócio. Mas aí é mais subliminar, não é explícito, né? Tem marca? É porque eu não estou vendo essa novela, Não, é conhecido do setor, né? Aí é... Mas ideologicamente está ali. Tá ali, sem dúvida, E tem muito isso, né? Enfim, aí, diferente do product placement, que o produto vem de fora e é inserido na narrativa, aqui é o movimento contrário, né? O autor cria para aquele produto. E aí, como não pensar em Todas as Flores, que é o caso recente do Globoplay, da novela brasileira exibida na nova forma de consumo, né, que é no stream. É a segunda novela brasileira do modelo. A primeira ninguém viu, que foi Verdades Secretas 2, mas foi a primeira, tem uma vantagem de ter sido a primeira. A segunda deu uma boa repercussão, né? E aí teve uma parceria inédita com a Natura. A grande novidade, embora o product placement e o branded content possam, né, e são muito utilizados no broadcasting tradicional, a diferença do streaming é que o streaming é consumo cauda longa. Então você impacta diferentes tipos de consumidores em diferentes momentos, né? Então o patrocinador ele vai comprar uma cota de patrocínio que, teoricamente, se a gente pensar numa estrutura como o Globoplay, que
parece ser confiável, que vai manter aquele título no cardápio por um prazo muito extenso, a sua marca vai se tornar visível durante muito tempo ainda, né? E foi o caso da Natura com o Globoplay, com Todas as Flores, que é a novela exibida aí no Globoplay, onde eles fizeram, não se divulgam os números, mas assim, só pra gente ter uma noção, um intervalo em Travessia, que é a novela, um intervalo de 30 segundos, convencional, Travessia, que é a novela do broadcast, né, da TV Globo, exibida no modelo convencional, custa 979 mil, se eu não me engano, quase 1 milhão. O contrato da Natura com Todas as Flores se estima que foi mais de 7 milhões. Então ele paga uma cota e ele vai explorar ali as possibilidades narrativas dentro daquela ficção. No caso da Todas as Flores, foi interessante porque eu até fiquei, orientando a minha, não sei se ela tá aí, a Carol, a gente ficou conjecturando se a novela não foi criada, se o título não foi criado para a Natura. Porque a Natura entra em todos os momentos da série, da novela, que é um híbrido, né, série e novela. Isso aqui é o centro de produção da Natura em Cajamar, que virou cenário. Nada estranho dentro da história dos meios, né? Já que a própria telenovela, soap opera, é criada para vender mesmo produtos, né? O entretenimento é criado para vender produtos. Sem dúvida. E aí eles criam, né, os personagens da novela falam sobre produtos da Natura, vai passar. O centro lá da Natura é exibido o tempo inteiro. Eles, não tem a foto aqui, mas eles criaram um personagem da ficção inspirado na perfumista exclusiva da Natura, que é a Verônica Catto. Então tem todo um trânsito de elementos entre realidade e ficção, que Humberto Eco vai discernir muito bem quando ele classifica a neotelevisão, né, esse encompassamento, esse esgarçamento de realidade e ficção, essa ascensão de uma virtualidade tão real que a gente se vincula, que a gente pode viver nela. E aí, eles criaram também, aqui teve uma inovação, que eles criaram um produto, a personagem da Sophie Charlotte era perfumista, ela criou um produto na novela, um produto real na novela, que foi exibido no último capítulo e depois virou um produto das lojas, da Natura, para o Dia dos Namorados, um perfume e tudo mais. E aí, todas essas ações são sustentadas concomitantemente com ações das redes sociais, tanto da Natura quanto dos atores, né, Sophie Charlotte, Humberto Carrão e tudo mais. Portanto, eu acho que deve ter diferentes tipos de contratos. Ganha-ganha, todo mundo ganha, porque joga nas 11, né? E num modelo de ampliação de uma rede de conversações em torno de narrativas e produtos. E aqui, efetivamente, é o modelo em que a gente, de fato, vai consolidar, vai cristalizar a ideia de Shop About TV. Porque se o Product Placement ou o Branded Content querem vincular, querem persuadir através de narrativas familiares, né, do telespectador, como a telenovela, o QR Code ele permite a compra imediata sem você ter que pausar a programação. Ou seja, ele materializa o consumo multitelas, né? Você não precisa... Quando a gente começou a estudar os processos de televisão digital, e aí aqui na PUC a gente foi no centro de pesquisas, se estimava que com o controle remoto você ia parar a programação e ia comprar lá o vestido da personagem principal. O QR Code você não precisa parar a programação, você tem um consumo simultâneo, você se torna uma espectatorialidade, né? Você promove uma espectatorialidade multitarefas. E é exatamente esse modelo que cristaliza uma ideia de shopping de consumo, onde você pode, através dos recursos digitais, navegar pelos diferentes setores, tendo independência, podendo escolher o que você quer e comprando o que mais te agrada, e por aí vai. Num trânsito completo, né, entre marcas e narrativas e identidades. E claro que a gente não entrou aqui, mas toda uma cultura da celebridade sustentando o processo. O personagem é um manequim, exatamente. E outro modelo que é muito usado no streaming, porque, veja bem,
a publicidade tenha tentado achar caminhos mais orgânicos, mais naturais de impactar esse telespectador. Ela não deseja, talvez, fazer, né, ou continuar fazendo o que alguns streamings de áudio fazem com muita frequência, que é aquela interrupção abrupta da programação para você ter que pagar o pacote mais caro. Isso torna a experiência um pouco um pouco chata, assim, você fica com raiva daquela marca que te faz passar por isso. Ou os primeiros portais de internet que tinha aqueles pop-ups que pulavam na sua cara e você não conseguia, ainda tem, né? Que a gente não conseguia navegar com bastante fluidez. Te obriga a um consumo que muitas vezes você não está tão interessado. Quando ele é subliminar, quando ele é mais orgânico, sobretudo vindo, né, alicerçado por personagens e narrativas que a gente se identifica, que a gente se vê retratado, como é o caso da telenovela, a gente consome de maneira mais natural e o impacto se dá de maneira mais positiva. E esse recurso, que é os pause ads do streaming, o Globoplay tem usado muito, tem sido bastante elogiado, porque ele não interrompe a tua programação, mas você dá ali um pause e aí ele aparece, a marca aparece sem nenhum barulho, sem nenhum estrago, e a coisa continua, né? E claro, né, isso também, esse momento, esse novo nível da televisão, ele traz os recursos das Smart TVs, que, claro, sabemos que o próximo capítulo dessa história a gente ainda não tem como saber, está incontrolável, que seria a inteligência artificial, mas os botões de interatividade da televisão, das Smart TVs, permitem com que a gente receba informações em tempo real e profundas sobre qualquer elemento da tela, a gente possa abrir links para promover compras, o consumidor pode, através de gestos ou comandos de voz, interligar todos os dispositivos de um espaço doméstico, né, promovendo aí uma outra relação interativa com as máquinas, né, uma relação afetiva com esses outros dispositivos, ou seja, o consumo ultrapassa aí a questão de mera utilidade, né, ele chega ao campo das emoções, ele desperta sentimentos, ele desperta vínculos de sentidos que a gente trava com os objetos. Portanto, que é o que o Campbell chamou de hedonismo autoilusivo, né? Então, esse modelo de espectatorialidade traz uma vinculação que vai remeter a essa filosofia da televisão sendo preponderante em todos os espaços subjetivos dessa vida moderna, desse consumidor do século XXI, né, do final do século XX, do início do século XXI, que tem uma relação de troca afetiva com essas narrativas e que traz por trás também uma ideia de poder, de engajamento, de coautoria, de escrita colaborativa, de escrita conjunta, mas que, na verdade, de alguma forma está apenas reproduzindo aí os princípios de um capitalismo industrial. Bom, é interessante a gente pensar com relação a essa interatividade, né? Ela começa, né, dentro de, como a gente estava falando, dentro de uma história dos meios, né? Quer dizer, o que a televisão hoje ela configura é algo muito semelhante a essa explosão, né? Quer dizer, a televisão dentro de todas as telas, não a televisão, até se fala do fim da TV, mas a tela, quando você pensa a tela, o audiovisual dentro da tela, de acordo de um consumo de tela, que tem muito a ver com uma ideia televisual, ele está configurando um modo de ver, né, uma forma de consumo e de ver que está ali se transformando no final do XVIII e principalmente no século XIX. E quando a gente olha a televisão também sendo espaço do consumo, você podendo apontar o celular para a QR Code e conseguir comprar, exatamente o teu shopping está ali dentro, né? Tua loja de departamento que depois vira shopping, mas está ali dentro, sem você precisar sair de casa. Você vai já juntando, né, todos os pressupostos do consumidor, né, do desejo do consumidor, que é ter aquilo tudo disponível na hora que ele quer, no momento que ele quiser, sem ter nenhum deslocamento. Então, é uma ideia, assim, o que a tecnologia está propiciando, mas que já estava lá, dado daquele início. Então, essa é uma discussão como o consumo o entretenimento e a televisualidade, eles estão amalgamados.
e a cultura visual também estão amalgamados. E como os meios, na verdade, eles não se transformam e se rompem de uma hora para outra. Eles se reinventam a partir da convivência e muitas vezes do uso de uma coisa para outra. Então, o Olavo Bilac, em 1904, na revista Cosmos, ele falava do fim do jornal. Ele falava que o jornal, o fim do livro. Que o livro ia ser substituído pelo jornal e que depois, que ninguém tinha tempo mais para ler um livro, em 1904. E depois ele falava, não, porque vai aparecer alguma coisa meio animográfica. Ele não conhecia a televisão ainda, tá? Animográfica, que vai mostrar as pessoas fazendo, como se fosse imagem. Olha só a projeção lá dos meios no início do século XX. Enfim, a gente tem essa convivência e como isso fala de um consumo. Não só de um consumo espectatorial, mas como consumo em si, como uma lógica, na verdade, configuradora de identidade de um indivíduo moderno. Exatamente. Hoje a gente já tem outros ritmos e outras possibilidades tecnológicas de interagir e praticar, né, materializar esse consumo. Pergunta, gente? Vou levar isso aqui pra isso. Bom que também a gente dá uma andadinha. Boa tarde. Eu sou o Eduardo. Eu fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam, não sei se esse termo é muito forçado, mas numa pedagogia do consumo, porque na medida em que a Bruna estava falando dessa atualidade da TV, eu puxei aqui no YouTube uma cena que me veio à memória da época que eu assisti aquela TV Um Lugar ao Sol, da Alicia Manzo, que é a novela que antecede Pantanal. E aí eu lembro de um episódio do personagem do Cauã, que o celular dele quebrava. E aí ele era um empresário, a secretária dele puxava o telefone dela e abria o aplicativo das Casas de Bahia e ensinava para ele como comprar o celular pelo aplicativo das Casas de Bahia. Então você tem uma pedagogia literal aí dentro da trama, né? E aí um outro episódio também que eu acho que pode ser nessa novela, que o irmão gêmeo dele, pobre, o celular dele quebrava e aí alguém falava assim, você tem que comprar um celular, alguma coisa assim. Aí vinha a vinheta de intervalo e imediatamente você via o Cauã entrando nas Casas de Bahia e comprando um Samsung. Então eu fico pensando também o quanto que isso impacta a própria profissão da comunicação, na medida em que você tem uma demanda muito forte por um profissional de comunicação que ele tem que ter uma certa hibridez aí, né? Porque o cara que faz o roteiro dramatúrgico é o mesmo cara que tem que fazer o roteiro na publicidade, ou não, ou ele tem que estar em parceria com o sujeito que vai fazer o roteiro na publicidade. E aí, só para amarrar mais isso, eu sou jornalista, né, de formação, e teve um momento em que eu fazia uns freelas pro Globo, e aí eu era chamado para um setor do Globo chamado de Gelab. O Gelab é um novo departamento que o Grupo Globo criou, que ele faz uma interlocução entre o editorial e o comercial, né? Talvez décadas atrás essas coisas fossem mais apartadas, né? A gente sempre teve muito bem a distinção entre o editorial e o publicitário dentro de um jornal impresso. E aí tem um momento em que o Globo começa a fazer informes publicitários que eles se parecem com uma reportagem. E aí você vê lá em cima pequenininho assim, informe publicitário. Mas depois que eu fiz esses trabalhos eu comecei a olhar os veículos com mais atenção e perceber que eles eram a construção de uma matéria mesmo. Teve uma época que foi feita uma ação da Heineken para conscientizar as pessoas de não ingerirem álcool e dirigirem depois que elas pegassem táxis. E aí você tinha uma identidade visual que era todo aquele verde da Heineken, mas ela era uma matéria muito informativa. Então, assim, você tinha um jornalista fazendo aquela matéria, mas ele não era publicitário, mas ele também não era um jornalista da redação. Que também você tem essa questão ética que ainda é uma barreira ali. Mas, de fato, você tinha um profissional híbrido que precisava... logicamente, ele não ia falar mal da Heineken, porque a Heineken estava pagando essa inserção dentro do jornal o Globo. Então,
isso impacta muito também a formação das profissões, né, na comunicação. Cortar, mas eu tava assistindo Pantanal e aí tinha um exemplo que você estava falando, lembrei disso também, e a Camila Morgado tá ali na fazenda, assim, e ela começa a estar estressada e ela abre um app de meditação da Vivo, assim, ai meu Deus do céu, ai como eu tô estressado, olha esse app aqui, fulana. Então assim, e numa outra novela tinha, acho que a figura que é ótima para estudo, da Vivi Guedes, que era uma influencer que começa a fazer anúncio como Vivi Guedes e cria uma coisa muito interessante assim dessa profissão híbrida. Só queria comentar o que o Edu falou, assim. Acho que é um exemplo legal. Opa! Eu sou o Daniel. Eu queria perguntar se vocês têm alguma informação sobre os usos propriamente dito dessas tecnologias de interatividade, especialmente no caso do QR Code, que justamente para cá veio, enfim, pelo menos na grade da Globo, eu tenho visto muito forte. Se vocês têm informações de quantas pessoas realmente usam isso, porque a gente tem visto não só, enfim, na Globo, mas no meio digital, nos streamings, diferentes técnicas de entrega de publicidade para os consumidores. E ainda mais hoje em dia com tanta extração de dados, né, que fica para o anunciante lá de quantas pessoas realmente clicaram no anúncio, quantas pessoas efetivaram a compra. E muitas vezes a resposta não é lá tão satisfatória, né, para o anunciante. Se vocês têm informação sobre isso, especificamente do QR Code, porque eu estava conversando com a Dana aqui, eu tenho a versão, a QR Code, assim, para mim, quanto menos, melhor. Então, vamos começar pela questão, pela pontuação levantada pelo Edu. Na verdade, a nossa face promíscua, né? Porque não tem jeito, assim, é quase que um contrassenso, né? A gente ensina para os nossos alunos a ser crítico, a estabelecer resistências no sentido, né, dos conteúdos que eles vão produzir dentro dos espaços midiáticos, que em alguma medida são sempre de grande alcance, mas ele chega numa emissora ou numa redação, ele tem que estar enquadrado nas políticas do local, porque senão ele perde emprego, porque senão ele não recebe o salário dele, e aí por aí vai, né? Então, é muito curioso porque a gente está falando de teleficção e tem esse acordo tácito, né? Tipo, por exemplo, como se a teleficção produzisse algo que não impacta diretamente a realidade como o jornalismo. Então, a consequência, entre aspas, não é tão grave assim. Só que ela está construindo representações tão potentes ou mais potentes, ou alcançando um público ainda maior do que no jornalismo. E não tem jeito, a vinculação com a marca vai mudar toda a característica do discurso, né? Mas aí a gente tem, não sei qual é a saída. Sem dinheiro também não se produz, né? Em muitos locais até a Globo faz isso, né? Ela coloca todo mundo na rubrica do entretenimento para poder vender. Quer dizer, você vê vários jornalistas que vão para a rubrica do entretenimento. A Fátima Bernardes foi uma delas, né? Que saiu da âncora lá do Jornal Nacional para o entretenimento. O próprio, que era do Fantástico, agora está no Tadeu. O Tadeu Schmidt também. Quer dizer, vão saindo várias pessoas. O Pedro Bial, que, enfim, que agora voltou para uma ideia de jornalismo, mas a gente olha ainda para ele no Big Brother, né, o pessoal que pegou o Big Brother lá. Eles não sabem, né, que ele foi. Vocês não sabem que um dia foi o. Não, correspondente internacional, acho que não pegaram. Foi um jornalista, assim, bem um jornalista mesmo investigativo, correspondente internacional. Sim, Queda no Muro. Ele estava lá noticiando, mas eles não tinham nem nascido na Queda no Muro. Então, isso a gente acompanhou, mas eles não. Mas, enfim, são essas histórias todas que você tem. Agora, essa ideia do jornalismo como uma prática, né, que você está apurando, que você está levando uma informação, um compromisso com a verdade, um compromisso com aquela informação, faz parte de uma ética. Mas o jornal ou os meios de comunicação sempre tiveram uma relação bem amalgamada, assim, bem imbricada com a publicidade, até para poder
se sustentarem. Ninguém se sustenta com venda de assinatura. Esse é um ponto. Assinante. Sim, você tem uma linha editorial. Você tem uma linha editorial, você não pode, quer dizer, se o teu maior anunciante é alguém de uma determinada forma, você não vai poder falar mal daquela prática totalmente, né? Embora até alguns, até o próprio Ombudsman fale, né? O da Folha até fala mal da própria Folha muitas vezes. Mas, enfim, mas dentro de um jogo ali, até onde aquilo ali é permitido, né? Enfim. Só para complementar, eu também vou chamando a atenção para o quanto que isso enriquece a publicidade, né? Porque você não tem só um garrafão da Heineken, você tem uma matéria produzida sobre os perigos de beber e dirigir, né? Então isso é muito interessante. Como que hibridiza as linguagens aí. É um conteúdo de RP, né? Que ele, na verdade, que é esse híbrido entre um jornalismo e uma publicidade, né? Que é uma comunicação corporativa, por assim dizer, né? Mas que você não está vendendo como uma publicidade, mas você também não tem aquele compromisso de uma ética de um jornalismo mais investigativo. Como só responder Daniel, não é isso? Daniel, bom, não sei se Bruna tem essa informação. Não tenho os números de acesso, é uma boa questão de pesquisa para a gente ir atrás. Mas o que acontece? Eu acho que a gente olhou por ele ser um dispositivo facilitador da compra, que é isso que a gente está enfatizando, assim, que materializa esse processo de shopping de consumo dentro da televisão. Agora, eu acho que é tão fácil, gente, de comprar, porque o que acontece? Um dos grandes problemas quando a gente estava estudando televisão digital era o modelo de entrega. A televisão digital não avançou até nesse item de pausar a programação e comprar os elementos da tela, porque ela não tinha mecanismos de entrega na casa das pessoas daquele produto, né? Assim como, por exemplo, esse serviço de atendimento aos clientes das emissoras, que muita gente liga perguntando de onde é o esmalte da personagem e tal, mas eles não têm essa entrega. Tanto que o Globo Marcas acabou, né? E com a capilaridade dos meios digitais, a gente pôde se valer dos mecanismos das plataformas, né? Que a Amazon transformou tudo num drone e entrega na sua casa. Então, por isso que eu fico questionando muito, assim, a gente está rendido à lógica de plataformas de um lado ou de outro, não tem como fugir desse processo. É muito rápido. A Alexa, ela avisa para você que seu pacote vai chegar, já foi entregue, se você comprou na Amazon, né? Enfim, eles fazem uma triangulação bem complicada, né? Com seus dados ali, que eles sabem tudo da sua vida. Agora, esse ponto do Daniel, eu acho que também tem uma questão da pedagogia dos meios, né? Porque você tem o QR Code que ainda é uma resistência. Eu odeio quando vou num restaurante, eu tenho que apontar o meu celular aí e não ler, porque eu não coloco o menu ali na minha frente para poder escolher o que eu quero. Agora, isso começa a ser, quando você começa a tirar ele da mesa, isso você tem que pedir, e demora meia hora para aparecer aquele menu ali na sua frente, você acaba apontando o teu celular, você começa a ser ensinado de uma certa maneira, uma certa pedagogia, de uma nova forma de interação com as coisas, que você não vai usar o papel, você não vai usar eu acho que tem ali um processo pedagógico de uma educação do consumidor a você já começar a ter aquela interatividade. Que agora os resultados possivelmente não estão os melhores, bombando totalmente, mas aquilo ali a médio e longo prazo é uma forma alternativa bem interessante de uma sustentabilidade, porque você já está fazendo o produto não está ali no comercial, nem com a apresentação das Casas Bahia, está apresentando a novela tal. Não, você já está com as Casas Bahia ali, quer dizer, apareceu a cozinha, poxa, acabei de comprar nas Casas Bahia, você aponta lá o QR Code, já vê lá o fogão que você já pode comprar naquele modelo que na casa do fulano, lá na novela, no núcleo tal da novela, já está usando. Então, já começa a ter outro tipo de configuração, já vi no shopping center mesmo. De alguma forma, esse uso recorrente, né, que a gente tem visto desde 2021, em grande parte da programação, pode ser um indicativo de que está vendendo, né, porque senão a indústria publicitária não continuaria apostando nisso. E eu acho que é realmente uma questão de hábito, porque já tem professor usando QR Code em sala de aula para o aluno acessar o conteúdo dos PowerPoints, então, assim, está em tudo.
questionário já é em QR Code. Você vai lá responder, tá um QR Code para você responder. Bom, boa tarde. Só queria, eu queria voltar um pouquinho nessa questão do QR Code ainda, só para esclarecer, acho que um ponto, se vocês me permitem, em relação ao projeto de marketing, né? Ou publi editorial, ou, enfim, informe publicitário, são ao que o Eduardo se referiu ainda há pouco, são, na verdade, variações do mesmo nome, né? E é mídia paga, você está pagando por aquele espaço, não é jornalismo. Embora tenha toda uma dicção, uma aparência, é feito para parecer realmente o que é questionável. Na minha opinião, já fiz muitos. E lá no Globo, o que aconteceu? Como as agências, na verdade, ganham significativamente pelo valor de mídia, pelo espaço de mídia, essa produção, muitas vezes, ela é embutida, ela não é cobrada. Então, foi o que o Globo começou a fazer, começou a dar essa produção, né, com alguns profissionais que faziam informe publicitário, porque na verdade nem se compara esse valor de produção, esse custo de produção, ao valor cobrado pelo espaço ali de mídia. Mas você está certíssimo, né? É algo feito realmente para aparecer. Por lei não pode, você tem que ter ali uma indicação, essa indicação normalmente é mínima, e você não pode ser no mesmo padrão gráfico do veículo, mas muitas vezes é extremamente parecido, é quase igual. Sobre esse novo modelo ali, só fazer uma pequena provocação a partir do QR Code. Eu lembro que quando aqui na PUC mesmo se começou a discutir, ainda na época do desenvolvimento do Ginga, né, como é que vai fazer para desdobrar o que está ali a partir da TV digital, né, do data, para onde que a gente vai levar essas pessoas que estão vendo televisão? Além da barreira do conteúdo, além da barreira, uma barreira técnica, tinha uma barreira do comportamento. Me lembro que tinha uma discussão sobre o comportamento, porque a recepção de televisão, o assistir televisão, sempre foi um comportamento, se me corrija se eu estiver errado, historicamente compartilhado. E aí como é que vai fazer? Na medida em que os dispositivos móveis se popularizaram, isso se resolveu. E aí tem uma questão, esse é o ponto, que não é só o QR Code, que eu acho que a tecnologia vai mudando, mas o princípio ele prevalece. De você estimular uma virtualização permanente, uma imersão permanente. Eu falo porque as transmissões esportivas têm um modelo de discussão a partir da qual o espetáculo esportivo ele é visto como uma espécie de âncora para você ficar ali mergulhado a partir de uma série de experiências, entre essas experiências também de compra, de consumo. Então, o próprio Cartola FC, ele tem essa prerrogativa de também servir para expandir essa imersão num espetáculo televisivo. Quer dizer, a gente caminha na avaliação de vocês, a gente caminha para ter essa imersão ainda mais exponencial, até porque quanto mais tempo as pessoas passam imersas online, mais dados elas vão deixando, que é conveniente ao consumo. Qual é a projeção de vocês em relação a isso? Eu acho que é exatamente isso, esse é o ponto. Imersão quando a gente fala de ascensão das virtualidades, né, quando o Humberto Eco classifica como neotelevisão, ou quando vários outros pensadores, como o próprio Baudrillard, fala muito dessa ascensão de virtualidade, né, quer dizer, em termos históricos, a gente está começando a perceber isso a partir dos anos 70, 80, é isso, é a ascensão. O Baudrillard fala em hiperrealidade, uma realidade mais real que a própria realidade, onde a gente vive nela. Então, eu acho que os modelos, através, né, dessa tecnicidade, estão sendo projetados para cada vez mais fazer com que a gente viva numa realidade absolutamente controlada pelos virtuais, sem dúvida nenhuma, de troca. E aí se materializa a ideia de consumo de experiência, né? Que quando a gente fala da loja de departamento, depois o shopping center, depois a televisão, é isso, que o shopping center, a televisão, eles não são, assim como o shopping center não é um lugar para vender produtos, coisas, ele é um lugar de experiência, ele é uma ilha de segurança dentro da cidade.
a cidade é totalmente planejada em torno daquele espaço de sociabilidade, a televisão é a mesma coisa. Não é só para você ver a narrativa, para você criar as suas narrativas próprias a partir do que você viu. A gente pode dividir a nossa vida pela novela, pelas músicas, temas de novela, e por aí vai, né? Então é uma ideia de imersão total. Por isso que é a filosofia da televisão que se espraia, né, por todos os outros ambientes. Não, eu corroboro aqui com a Bruna que a questão da imersão é fundamental. Quer dizer, a imersão que a gente estava lá desde o panorama lá do 18, né, do ilusionismo visual, você está exponenciando com a tecnologia. Quer dizer, a televisão, você vai estar no seu mundo ali dentro daquela bolha e podendo, desde se entreter, a pular, porque não quero aquilo ali, a consumir. Então, tem ali aquele espaço. E espaços que antes era compartilhado e passa a ser coletivo, mas quando você multitela, você pode estar com a sua avó vendo a telenovela e pode estar consumindo outra coisa no teu celular. Aí chega um momento que passou alguma coisa que você gostou da protagonista, daquela mochila que você está afim, você vai lá, coloca, posiciona o seu celular, compra e continua fazendo outra coisa com a sua avó lá do lado, falando: ah, minha netinha, que legal, olha só, você viu fulano e esse clã? Olha de soslaio e responde alguma coisa. Os usos não previstos, porque é claro que quando você expande a rede de conversação, você tem ali um usuário que pode oferecer resistência ou falar: não, aquele produto foi o antagonista da novela que usou, então eu vou cancelar. Enfim, só que continua se falando: alguma coisa que eu vou cancelar. Enfim, mas a televisão continua doutrinando os assuntos, né? E falem mal, mas falem de mim. Essa mesma lógica, ela continua sendo o centro, né? Agendando, a agenda 7, exatamente.